Boa noite, igreja. Paz do Senhor seja com todos. Queria estar agradecendo essa oportunidade de estar falando da palavra do Senhor. Queria agradecer também ao Senhor por, mais uma vez, Ele estar nos dando a oportunidade de ouvir e aprender um pouco mais dEle. Num momento de crise, num momento de desespero, em que muitas pessoas estão acamadas, muitas pessoas estão doentes. A gente precisa agradecer todos os dias, porque o Senhor nos dá uma oportunidade cada dia, a misericórdia dele vai se renovando sobre nós. E é gratificante estar aqui falando de algo que, na minha visão, é a coisa mais maravilhosa de todas, que é o Evangelho de Cristo. E nesse momento eu queria estar pedindo para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Amém? Quem não leu, eu vou estar... Quem não tiver uma Bíblia em mãos, eu vou estar colocando a palavra aí, para você estar lendo e estar acompanhando com a gente. Amém? Amém. 16 diz o seguinte: o mancebo de qualidade é o título. 16 diz: e eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. E disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. O mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Vou estar orando aqui com vocês, para a gente estar podendo dar início a essa palavra, esse estudo, e que Deus venha falar com vocês. Amém? Feche os olhos nessa noite e oremos. Senhor, obrigado por mais um dia. Te agradeço, Pai, por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de estarmos falando do Teu amor, de estarmos falando da Tua palavra, Jesus. Peço que o Senhor venha abrir as nossas mentes, nos dar o Teu entendimento, Pai, para que nós venhamos, Pai amado, entender exatamente aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Jesus. Muito obrigado por tudo, somos gratos, Pai amado, por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, por todo o amor. Deus, por favor, alcança todas as pessoas que estão ouvindo, todas as pessoas que estão vendo essa live, todas as pessoas, Pai amado, que de alguma forma vão ser alcançados, Pai amado, por essa palavra. Eu peço e agradeço. Amém. Essa palavra, ela vem falando muito comigo já há um tempo. E é interessante a gente entender tudo o que acontece nessa palavra, nesse versículo, nesse capítulo, e falar a respeito de um homem, de um jovem, que ia ao encontro de Jesus e pergunta a Jesus o que faltava para ele conseguir a vida eterna. E Jesus fala: segue os meus mandamentos. E ele fala todos os mandamentos: não matarás, não honra teu pai e tua mãe, não roubarás. E é interessante porque esse homem, ele diz exatamente que já cumpria todos esses mandamentos. Só que tinha uma coisa que faltava. Existe uma coisa que Jesus estava esperando e que ele não conseguia abrir mão. E Jesus vira para ele e fala: tudo bem, você segue tudo isso, então abre mão de tudo que tu tem. Abre mão de todos os seus bens e me segue. Quer coisa melhor? Me segue. E aquele homem, a palavra diz que ele sai triste. E ela especifica que ele sai triste porque ele possuía muitos bens. Ou seja, ele tinha muita coisa para dar. Ele tinha muitas riquezas, muitas coisas que ele não conseguia se desfazer. E eu acho que a mensagem dessa palavra, ela é bem clara quanto a muita coisa. Às vezes a gente está preso por coisas que
mesmo que acrescente na nossa vida material, não devem ser prioridade na nossa vida. Não só espiritual, mas como social. Eu acho que se a gente coloca um objeto, algo material à frente, por exemplo, da nossa família, à frente, por exemplo, de algum amigo muito querido, eu acho que a gente está errando um pouco o evangelho. Porque, sabe, a palavra diz que o maior de todos os mandamentos é honra a Deus, ame a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, e o evangelho, essa é a essência do evangelho. O evangelho é o amor. O evangelho é a caridade. O evangelho sabe como eu posso expressar? O evangelho é a compaixão. Sabe, é você olhar para o seu próximo e conseguir sentir a dor dele, conseguir se colocar no lugar dele, entender que a necessidade dessa pessoa. Sabe, muitas das vezes a gente coloca coisas materiais à frente da nossa vida social, à frente da nossa família, dos nossos amigos, sabe, à frente talvez das pessoas que gostam de você, que amam você. E a gente está preso a coisas que não nos acrescentam espiritualmente. Sabe, claro que é muito bom a gente ter o nosso dinheiro, é muito bom a gente ter o nosso emprego, a gente ter as nossas metas para alcançar, mas isso não pode ser essencial. Isso não pode ser o principal, isso não pode ser o nosso alvo, nossa ambição. Sabe, eu acho que você tem o direito de querer conquistar a sua independência, a sua vida, a sua carreira, mas eu acho que você precisa entender realmente o que é prioridade na sua vida. E quando Jesus vira para aquele homem e fala isso, é interessante que a reação do homem, a Bíblia é bem clara, ela diz: ele ficou triste, porque ele possuía muitos bens. Ou seja, ele simplesmente disse: olha só, Jesus, eu tenho muito bem, então entre ficar com os meus bens e te seguir, eu prefiro ficar com os meus bens. Sabe, essa palavra ela deixa bem clara: onde está teu coração? Onde você tem firmado o teu coração, onde você tem firmado o teu amor, onde você tem firmado o que você quer conquistar. Sabe, eu queria falar um pouco de mim, porque eu já estou na igreja há um tempo, um bom tempo já, e eu já tenho algumas experiências que eu acho que me fazem refletir muito a respeito do que é o amor de Cristo, do que é amar a Cristo. Eu, há alguns anos atrás, eu acho que em 2013, final de 2013, início de 2014, era bem mais novo, e foi quando eu tive a minha primeira experiência real com Deus. E quando eu saí daquela experiência, foi num retiro espiritual, eu tive uma necessidade, uma vontade, uma vontade muito grande que queimava dentro do meu coração, de fazer com que todas as pessoas que não tinham tido ainda essa experiência tivessem. E é muito assim que acontece na vida da maioria dos crentes. A gente tem aquele famoso primeiro amor, aquele primeiro encontro com Cristo que te deixa, sabe, te transforma, te deixa louco de amor por Ele, te deixa extasiado. E às vezes a gente entende esse primeiro amor como algo muito superficial, sabe? Às vezes a gente relaciona esse primeiro amor a uma paixão. E não é exatamente assim. Sabe, o primeiro amor com Cristo é algo que você tem que saber como você vai agir nesse primeiro amor. Muitas pessoas não sabem e realmente tornam esse primeiro amor, transformam ele numa paixão, transformam ele em algo que simplesmente acendeu durante um tempo muito pequeno, mas acendeu de uma forma muito intensa no seu coração, e você quis mostrar para todo mundo que você estava apaixonado, mas depois de um tempo foi esfriando, esse fogo que estava no teu coração foi ficando cada vez mais fraco, até que apagou. E o primeiro amor não se resume a isso, sabe? O primeiro amor, aquele primeiro encontro, aquela paixão, eu acho que ela deve servir para você lembrar, em momentos que você estiver passando por desespero, por necessidade, por frieza, com um coração triste.
Você lembrar daquele primeiro amor e entender que aquele primeiro amor ele pode voltar, ele pode acender todos os dias no seu coração, ele pode ser algo constante na sua vida. Sabe, eu tive esse primeiro encontro, esse primeiro amor, e depois de um tempo eu passei por momentos exatamente assim, momentos de friezas, momento de coração duro, em que eu não conseguia mais agir como eu agia naquele primeiro amor. E durante esses momentos, é muito difícil da gente lembrar do primeiro amor. Só que é essencial a gente fazer isso. Muitas das vezes a gente se deixa levar por desejos, por necessidades, às vezes até por bens, como é o termo principal dessa palavra, às vezes até por coisas que deveriam ser totalmente secundárias na nossa vida, às vezes por uma decepção muito grande. Aquele primeiro amor, ele vai se tornando uma paixão que aconteceu e foi embora. Só que às vezes a gente precisa lembrar daquele primeiro amor como algo que ele foi, como que ele foi. Sabe, um amor lindo, uma vontade indomável de falar do amor de Cristo, porque esse é o amor de Cristo, esse é o ide pregar o evangelho a toda criatura. Então a gente tem que entender que o nosso primeiro amor, ele não é algo que vem e vai embora. Ele tem que ser algo que vem e tem que ficar. Ele tem que ser algo que vem que quando a gente estiver muito mal, muito triste, fraco, desanimado, ele tem que ser aquilo que acende a chama do nosso coração. Ele tem que ser a lembrança que nos faz voltar atrás dos nossos desejos. Sabe, eu passei por momentos de frieza, sabe? E nesses momentos eu simplesmente talvez não quisesse lembrar desse primeiro amor, porque de repente a minha vontade era mais prazerosa aos meus olhos. O meu desejo, ele poderia me trazer um prazer maior, sabe? Poderia me trazer um prazer momentâneo maior, mas ele não me traria algo que seria essencial para a minha vida, que é Jesus, que é a vida eterna. E é interessante a gente entender que esses momentos, eles são relatados na Bíblia em alguns momentos. Em algumas ocasiões as pessoas passavam por esse momento de frieza. E Jesus, ele vinha lá e falava: cara, olha, você tem que voltar. Você tem que voltar. Você não pode se deixar levar por essa emoção. Davi é um exemplo muito claro disso. Davi foi um homem que durante toda a sua vida ele teve... foi relacionado a um homem segundo o coração de Deus. E ele teve momentos da sua vida que ele fez coisas muito sérias, muito erradas. Mas a forma que Davi se arrependia era uma forma genuína, era uma forma verdadeira, que realmente era alguém que estava segundo o coração de Deus. Era alguém que olhava e entendia que ele não era merecedor de tamanho amor. Davi era um homem que entendia e lembrava sempre daquele primeiro encontro, da realidade dele com Deus, da vivência dele com Cristo. E às vezes a gente não lembra disso. E por isso muitas das vezes as pessoas morrem espiritualmente, muitas das vezes as pessoas se esfriam e talvez até se revoltem, sabe, se entristeçam por coisas que deveriam ser secundárias. É óbvio que muitas das vezes existem pessoas que passam por decepções na igreja, passam por decepções na sua família, por promessas que infelizmente acabam não se cumprindo. E isso pode causar decepções para as pessoas, mas a gente tem que entender que Deus faz as coisas da forma dele, na hora dele, no tempo dele. E tudo que ele faz tem um propósito. E esse propósito cara, você tem que lembrar do seu primeiro amor. A gente pode pegar, por exemplo, Jesus quando estava no deserto. Sabe, o primeiro amor ele não pode se basear somente naquela paixão. Sabe, quando você... namora com alguém há muito tempo. Eu tô namorando há um pouco mais de 2 anos. E naqueles primeiros meses, aquelas primeiras semanas, até nos primeiros meses mesmo, é muito normal que a pessoa se entregue de uma forma muito intensa. Isso é muito normal em qualquer relacionamento. Só que para que isso venha continuar acontecendo, para que esse amor ele não venha se tornar apenas uma paixão, é preciso cultivar,
É como uma semente que, para se tornar uma árvore, ela precisa passar por um processo, ela precisa ser regada, ela precisa passar por todos os processos que ela vai precisar passar para se tornar no futuro uma árvore. E assim é num relacionamento entre homem e mulher, ele tem todo um processo. Você precisa aprender a confiar, aprender a amar como Cristo amou a igreja. Você precisa aprender a não mentir, aprender a abrir mão das suas próprias vontades. Tem todo um processo. E o relacionamento com Cristo é exatamente isso. Existe um processo, porque a entrega de Cristo é 100% genuína, é 100% pura, é 100% perfeita. Mas você precisa entender que você precisa se entregar também. Você precisa entender que para você viver uma vida com Cristo, você precisa se entregar por completo. Diferente desse jovem, existiam coisas para ele que eram prioridades. E para você viver uma vida com Cristo, realmente, como Jesus disse para ele, seguir a Cristo, você precisa tratar Jesus como a prioridade da sua vida. Você precisa entender que Jesus é o principal alvo, é o principal foco da sua vida. E como a gente vai entender isso, como a gente vai passar por esse processo e avançando numa vida com Cristo? Simples. Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, logo após se batizar, a palavra vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus estava firme o suficiente para entender que, independente das propostas de Satanás, o que Deus tinha para a vida dele era muito maior, o propósito de Deus para a vida dele era muito maior, o amor dele por Deus era muito maior do que qualquer desejo carnal, qualquer desejo momentâneo. E Jesus entendia isso porque ele estava firme na palavra de Deus, ele estava firme nas escrituras, não só nas escrituras, mas ele tinha um relacionamento com Deus. E quando Satanás tenta ele, Jesus simplesmente fala: Satanás, nem só de pão viverá um homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus. Sabe, às vezes a gente acha que o pão, os bens materiais, os nossos desejos são o principal da nossa vida. Quando a gente tem que entender que o principal é toda palavra que vem da boca de Deus. Esse é o principal. E muitas das vezes, por não ter uma vida assim de intimidade com Cristo, uma vida assim de intimidade com Deus, uma vida de busca, uma vida de realmente passar por esse processo de crescimento, de intimidade, muitas das vezes a gente morre por não optar por isso, por simplesmente viver aquele primeiro amor e aquela chama que foi acesa durante muito tempo, sabe? Quando você liga o fogão e bota o gás no máximo para o arroz ficar pronto mais rápido. Exatamente isso. A gente liga aquela chama, o arroz fica pronto, e depois que o arroz está pronto, aquela chama apaga. Sendo que tem que haver um processo justamente para que essa chama não apague. Para que essa chama não apague, ela precisa ser todos os dias abastecida pela palavra de Deus, pela comunhão, pela entrega a Cristo, o relacionamento com Cristo. Aquele jovem, ele não estava disposto a ter um relacionamento com Cristo porque esse lugar estava ocupado pelos bens dele, pelas riquezas dele. E nessa noite eu vou te pedir para pensar, cara, o que está ocupando o espaço de Cristo na sua vida? O que está ocupando o lugar que deveria ser de Cristo na sua vida? O que tem te impedido de ter um relacionamento real com Cristo? Qual tem sido a sua prioridade no momento? Será que você se relacionar com Cristo não tem sido prioridade na sua vida? É momento da gente entender que Cristo é o principal. Sabe, essa crise, esse coronavírus, ele tem cada dia mais confirmado uma coisa que é muito verdade. Que é, cara, todos nós somos iguais. Sabe, quando a gente morrer, esses bens vão ficar. Muitas pessoas famosas, casamentos têm sido destruídos por Satanás, pessoas têm morrido, pessoas ricas, pessoas pobres, todas as pessoas, todos os tipos de classe social têm sido afetados por essa crise. Mas uma coisa que permanece é o amor, é a fé, a esperança, é Cristo. Sabe, a gente não entende que tudo que a gente tem é por misericórdia de Cristo, porque a gente não merecia nada disso.
E às vezes a gente deixa o nosso amor se apagar simplesmente porque um dia a gente escolheu fazer a nossa vontade e resolveu que isso era a melhor coisa. E quando a gente escolhe, quando a gente opta por sempre estar satisfeito, o nosso espírito ele vai cada dia mais ficando mais fraco. É como, sabe, é uma balança. Quanto mais peso você vai colocando sobre um, mais o outro vai, levantando. Sabe? O que você tem depositado peso na sua vida? Você tem fortalecido o seu espírito. Sabe, quanto mais peso você coloca sobre o seu espírito, mais fraca a sua carne vai ficar. E quanto mais peso você coloca sobre a sua carne, mais fraco, mais insignificante seu espírito vai ficando. É o momento de você entender se você precisa fortalecer a sua fé, se você precisa fortalecer talvez a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, se você precisa fortalecer a sua vontade de buscar, se você precisa fortalecer alguma área na sua vida espiritual, se você quer fortalecer a sua carne, ou se você quer fortalecer simplesmente os seus desejos, os seus prazeres. Jesus te dá uma oportunidade, cara. Jesus diz lá em Apocalipse que Jesus fala para a igreja: diz que estou à porta e bato, mas só se você quiser eu entro e saio contigo. E Jesus, ele é assim o tempo todo, cara. Ele não ele não faz simplesmente porque ele quer. Quando as pessoas que eram enfermas, a primeira pergunta que Jesus fazia para essas pessoas é: o que queres que eu te faça? Às vezes a pessoa era cega, a pergunta podia ser tipo: pô, Jesus, óbvio que eu quero ver. Mas não, Jesus ele espera uma atitude de você. Porque às vezes a sua prioridade pode estar invertida. Porque às vezes você está cego e não está escolhendo a visão. Porque às vezes você está coxo e prefere ter a namorada bonitona. Porque às vezes você tá cego e prefere ter o carro do ano, mas não escolhe aquilo que Jesus sabe que você precisa. Às vezes a gente está fazendo nossas escolhas erradas baseadas somente na nossa vontade. Quando as nossas escolhas deveriam ser baseadas na vontade de Cristo. Quando Jesus perguntar para você: o que queres que eu te faça? E você for cego, você fala: Jesus, eu quero ver. Quando Jesus perguntar para você: o que queres que eu te faça? E você precisa da sua família convertida, você precisa falar: Jesus, eu quero que a minha família seja salva. Você precisa rever o que é prioridade na sua vida. Se é Jesus ou se é você. Sabe, você tem que abrir mão da sua carne, abrir mão das suas vontades e entender que Jesus é prioridade, Jesus é o centro, cara. E muitas das vezes a gente, por não entender isso, nosso amor, sabe, a nossa paixão por Jesus, o nosso amor, a nossa vontade, a nossa intensidade de buscar Ele, ela vem esfriando cada dia mais. E eu queria ler com vocês também uma passagem, é muito rápida. Está no livro de Apocalipse. Amém? Apocalipse, no capítulo 2. Eu queria ler com vocês muito rápido, 7 versículos só. Que diz assim: a carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta, a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras e os teus trabalhos, e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tem, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade, deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E, cara, é exatamente isso. É exatamente isso. É o momento da gente voltar às nossas práticas do primeiro amor. É o momento da gente lembrar daquilo que a gente nos trazia esperança. Traz à sua memória exatamente tudo aquilo que te traz esperança. Sabe, no momento de tristeza, no momento que muitas pessoas estão morrendo, pessoas estão ficando doentes,
pessoas têm passado por dificuldades, pessoas não podem trabalhar, num desespero. É o momento da gente lembrar daquilo que nos traz esperança. Jesus tem que te trazer esperança, o seu amor tem que te trazer esperança. Não é momento da gente se esfriar, não é momento da gente se entregar para as nossas vontades, não é momento da gente se entregar para o nosso querer, é momento da gente lembrar daquilo que nos traz esperança. Lembra de onde tu caiu, lembra daquilo que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Lembra daquilo que tem te entristecido, lembra daquilo que tem te separado do amor de Deus. Sabe? Aquilo que te separou a gente no Éden, lá no Éden, com Adão, quando Adão peca, aquilo que separou a gente de Deus, já foi restabelecido por Jesus. Jesus veio e morreu por nós e nos deu a oportunidade de sermos ligados novamente. Ele nos deu a oportunidade de sermos redimidos novamente. Então é preciso a gente lembrar, é preciso a gente voltar atrás. É preciso que a gente entenda que existe algo que possa estar impedindo a gente. Se nesse momento tem algo que está impedindo você de ter um relacionamento com Cristo, feche seus olhos e lembra. Lembra o que é isso, tira da sua vida. Tudo aquilo que te afasta de Deus não é de Deus para a sua vida. Se existe algo que está te impedindo de alcançar uma intimidade com Cristo, cara, tira isso da sua vida. As riquezas são as principais coisas na sua vida. Cara, reformule o seu pensamento. Se existe alguma coisa que você não consegue abrir mão e seguir a Cristo, você precisa entender que isso não vai te levar a lugar nenhum. Se você que está vendo essa palavra, que está ouvindo isso, tem passado por um momento de frieza no seu coração, tem passado por um momento de incerteza no seu coração, tem passado por um momento em que você não consegue entender exatamente o propósito de Deus na sua vida, se você tem passado por um momento que você tem preferido as suas vontades, em que aquele primeiro amor, aquelas primeiras obras, sabe, aquele primeiro encontro com Cristo, que você não tem mais agido dessa forma, é o momento de você voltar atrás, de você lembrar daquilo que te traz esperança, de você lembrar do amor de Cristo, de você lembrar daquilo que Ele pode fazer na sua vida, de você lembrar daquilo que Ele já fez, de onde Ele te tirou. É o momento de você lembrar de onde você saiu. É o momento de você lembrar o que é a sua prioridade, qual é a sua verdadeira prioridade. Você tem que voltar à essência da adoração. Você precisa voltar à essência da adoração. Você precisa voltar a adorar a Cristo como você já adorou um dia. Você precisa voltar a amar a Cristo como você amou um dia. Você precisa voltar a ter compaixão pelo teu próximo como você já teve um dia. Você precisa voltar a entender que Deus é o suficiente, que Deus é o principal, que Ele era, que Ele é e que Ele sempre vai ser o principal. Jesus não é uma paixão que a gente ama muito, 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 muito e depois apaga e simplesmente esquece. Jesus é o amor, e o amor ele permanece. O amor ele simplesmente entra em você. A partir do momento que você tem encontro verdadeiro com Cristo, ele entra em você e nunca mais sai. Que nessa noite você venha entender que a essência do Evangelho, a essência de Cristo é o amor. E que ele não venha apagar, que essa chama que um dia queimou no seu coração, essa vontade de praticar, de levar as pessoas a conhecer esse verdadeiro amor, que ele nunca venha apagar. Sabe, Jesus repreendeu a igreja de Éfeso. Ele entendia que aquela igreja ela cumpria tudo, tudo, tudo. Assim como aquele homem rico, ele cumpria tudo, 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 tudo. Mas tinha algo que estava atrapalhando eles. Eles não estavam mais naquele primeiro amor. Eles não conseguiam mais lembrar e amar da forma que eles já amaram um dia. Se nessa noite você está assim,
Vou pedir para você fechar os seus olhos, que eu quero orar com você, porque eu sei que você precisa, não só quer, não só vai, mas como precisa voltar a amar a Cristo como você nunca amou um dia. Amém? Feche seus olhos nessa noite e oremos. Senhor, nesse momento, Pai, eu te entrego, Deus, os nossos corações. Um coração de pedra, talvez, um coração que se esqueceu do nosso primeiro amor. Um coração, Jesus, que precisa novamente ser transformado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai. Assim como foi com a igreja de Éfeso, Pai. Eu te peço, Deus, por favor, Pai, traz de volta pra gente o nosso primeiro amor. Jesus, nós precisamos voltar a Te amar com uma intensidade grande, com uma intensidade de mostrar para todas as pessoas, uma vontade, Pai amado, de mostrar para todas as pessoas que amor é esse. Por favor, Pai, eu peço que o Senhor venha, Deus, inundar o nosso coração do Teu amor. Que se um dia nós deixamos de amar ao Senhor, se um dia nós deixamos, Pai amado, algo ocupar o seu lugar nas nossas vidas, Pai, nessa noite eu te peço que o Senhor venha tirar, Deus. Muito obrigado por tudo, Jesus. Eu te amo, Pai, com todo o meu ser, com todo o meu coração. E que nessa noite o Senhor venha tocar em cada coração, Pai amado, que está frio e venha avivar. Tocar em cada coração, Pai amado, que está fraco, que está fortalecendo a carne, Deus, e venha transformar a história dessas vidas. Por favor, Jesus, transforma a nossa realidade. Muito obrigado por tudo, Pai. Que essa palavra ela venha permanecer nos nossos corações, que todos os dias a gente venha lembrar, Pai amado, de fortalecer o amor nos nossos corações, Pai. Obrigado por tudo, Deus, é o que eu peço. E já te agradeço, crendo na vitória. Amém. Agradeço a oportunidade, fique na paz. E que o amor de Cristo ele venha inundar o teu coração. Que você venha lembrar de onde você saiu, que você venha lembrar o que Ele já fez na sua vida e fez por você e ainda vai fazer. Que você venha entender que nada pode tomar o lugar de Cristo na sua vida. Nem bem, nem ninguém, nem nada. Nada pode ser o principal na sua vida, somente Cristo. Fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe.